Olá, amigos, tudo bem? Então, finalmente, fumacinha branca, mas pela metade só, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, que hoje é segunda-feira, dia 1º de novembro de 2021, aproximadamente 16 horas, o dia que eu estou gravando esse vídeo. Ele provavelmente não irá ao ar hoje, mas provavelmente amanhã. E eu venho compartilhar com vocês aqui o resultado do trabalho árduo, incessante, nervoso, é, que aconteceu entre os participantes do Fórum em Defesa da Petros e da Petrobras para que as partes técnicas, ou seja, os advogados, os atuários e quem mais entende efetivamente de Petros pudessem chegar a um documento a ser entregue em reunião presencial com o diretor Akira, que estabelece o entendimento que o Fórum em Defesa da Petros e da AMS teve de forma unânime, onde não ficou nenhuma dúvida sobre o que o Fórum, as entidades que participam, os sindicatos e as federações entendem em relação ao reajustamento dos não repactuados, que, segundo a Petros, estariam no teto. Isso já tivemos a oportunidade de dizer para vocês que é algo sobre o que todo mundo discorda, entendendo que o teto existe para se calcular a aposentadoria quando nos aposentamos, que a partir desse cálculo a forma de reajuste é o que vale para todos, ou seja, é o reajustamento para os não repactuados, a fórmula, e a fórmula de reajustamento para os repactuados, um ponto e um abraço. Então, depois de longa e bastante acentuada discussão, principalmente técnica, pesando todos os prós e os contras, de uma forma resumida, mas resumida ao extremo, chegou-se à conclusão que é necessário fazer simplesmente uma coisa, que ficou estabelecida no documento: é reajustar os valores da aposentadoria conforme manda o regulamento da Petros para os não repactuados, que consiste em adotar a fórmula de cálculo preconizada pelo próprio regulamento da Petros e pelos valores de aposentadorias que a Petrobras está fazendo, e aplicar a fórmula que é preconizada no Estatuto, que está devidamente estabelecida. Não precisa inventar absolutamente nada. Se você viu o vídeo anterior, há de ter visto que o nosso colega conselheiro Fernando Sá se pronunciou a respeito, definindo com outras palavras, com outros dizeres, exatamente a mesma coisa. O termo a ser entregue, provavelmente quarta-feira, tendo em vista que amanhã é feriado, em mãos da diretoria da Petros, em particular ao diretor Akira, por participantes do Fórum em Defesa da Petros, já está sendo divulgado em todos os grupos. É o seguinte, de uma forma reduzida, porque tem 18 ou 28 páginas, e o que tem aqui, de forma reduzida, são as 8 páginas que formalmente interessam, tendo em vista que meia dúzia de páginas é só para elencar os considerandos, outras tantas é para dizer quem vai assinar, e o mais importante é que não vai se abrir mão de absolutamente judicialização, de nada disso, vai se abrir mão, e muito menos rever o regulamento, pois isso ensejaria
que deveríamos levar, ou a Petros levar a conhecimento da Previc, onde a Previc se sentiria no direito de novo, pedir que se retirasse do nosso regulamento o artigo 48, eu acho que é isso, inciso 9. Posso ser que esteja enganado, a minha memória não é tão boa quanto a de vocês. Mas vamos ao que interessa. Termo de compromisso e outras avanças. Calma, que neste termo nós não vamos abrir mão de absolutamente nada, porque será e deve ser feito o que manda o regulamento, simples assim. Pelo presente instrumento celebrado entre as seguintes pessoas jurídicas, doravante mencionada como partes e ou denominação adiante especificadas, foram retiradas as caracterizações estatutárias da Petros, da FUP, dos seus 12 sindicatos, e mais o Sindiquímica do Paraná, o da FNP e dos seus 5 Sindipetros, da Contimaf, da FNTTAA, da FETRAMICO, da ANDEP GDPAP, e pedidos do Fórum para incluir as federações da Contimaf que tenham participantes assistidos pelo PPSP, sindicatos do FNTTAA, todos esses, o anterior e esses são federações e confederações de marítimos, que tenham também planos de assistidos do PPSP, sindicatos filiados e não filiados à FETRAMICO, Citramico RJ, Citramico Rio Grande do Sul, e demais associações filiadas à FENASP, tais como Astap Bahia, Aspene Sergipe, Aspene Alagoas, Astap Caxias, Sontap Rio de Janeiro e Astap Santos. Portanto, todas essas caracterizações foram retiradas e o documento de 18 passou a ter 8 páginas. Muito bom. Vamos aos considerandos e vamos ver se a gente consegue fazer isso no máximo em meia hora. Considerando que a Petros administra, entre outros planos de benefício de caráter previdenciário, o plano Petros de Sistema Petrobras não repactuados pré-70 e pós-70, e do plano Petrobras repactuados pré-70 e pós-70, que tem como patrocinadora a Petróleo Brasileira S.A., doravante Petrobras, o plano Petro do Sistema Petrobras não repactuados, PPSP não repactuados, e o plano Petro do Sistema Petrobras repactuados, que possuem como patrocinadora a Petróleo Brasileira S.A., Petrobras, a Petrobras Distribuidora BR, a atual Vibra e a própria Petros. Considerando que o regulamento dos planos PPSP pré e pós-70 prevê no inciso 2 do artigo 15 a incidência de teto sobre o salário de participação correspondente à remuneração mensal do Superintendente-Geral de Departamento da Patrocinadora, também conhecido como teto 1, é o que nós tanto falamos, considerando que a função gratificada do Superintendente-Geral do Departamento da Petrobras foi extinta em 2000, a partir de quando passou-se a adotar por equiparação e em razão da extinção daquela função a remuneração mensal correspondente à gratificação RGF, adotada até o ano 2008 como teto 1, quando essa foi extinta, considerando que a partir de 2008, em razão da extinção da função gratificada RGF, a Petrobras vinha informando manualmente qual o índice de reajuste a ser aplicado ao teto 1, considerando ainda que a Petrobras, por meio de carta do RH de data 11 de 2019 e 17 de 12 de 2019, ao informar a não concessão de reajustes na tabela de funções gratificadas em virtude do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019 e registrar que desde a extinção de 2008 da função RGF, utilizada como equivalente à função de superintendente-geral
de departamento extinta em 2000, não há função equivalente naquela companhia, solicitou que a Petros estude eventuais adequações ao regulamento para sanar a atual ausência de equivalência, se entender que necessário for. Considerando que a Petrobras, por meio de carta 001 de 2020, de 16 de 12 de 2020, ao informar que, em razão do Acordo Coletivo de Trabalho 2020-22, novamente não houve reajuste no teto 1 no ano de 2020, reiterou o pedido de que a Petros adote providências para sanar o problema decorrente da extinção da função gratificada de superintendente-geral de departamento e da ausência de função gratificada equivalente nos quadros daquela patrocinadora. Considerando que a Petrobras, por meio da Carta 05 de 21, de 13 de 9 de 21, esclareceu que, mediante o que foi negociado pelo Acordo Coletivo de Trabalho de 2019, todos os empregados da Petrobras receberam 2,30% de reajuste nas tabelas salariais concernentes aos respectivos cargos permanentes, seja de nível médio, seja de nível superior, bem como que a remuneração do empregado da companhia é composta pela remuneração do cargo permanente e, quando no exercício de função gratificada, recebe também a gratificação de função correspondente. Considerando que a Petrobras esclareceu na mesma oportunidade ainda que os empregados que recebem mediante remuneração global, RG, assim como todos os empregados da companhia, receberam 2,30% de reajuste dos seus cargos permanentes em 2019. Ou seja, a Petrobras diz exatamente o que está no regulamento. Não sabemos, não queremos nem saber por que a Petros fez questão de fazer essa confusão geral. Vamos lá. Considerando que a Petrobras Distribuidora S.A.B.R., por sua vez, informou em 10 de 10 de 2019 que, em função da conclusão da mediação do termo aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2017-2019, Acordo Coletivo de 2018 da Petrobras Distribuidor, encaminhou as tabelas salariais reajustadas, anexo 3, desta patrocinadora, que devem ser utilizadas para o reajuste da suplementação Petros dos assistidos não repactuados vinculados às tabelas respectivas e que o reajuste aplicado foi de 3,64 de forma retroativa a setembro de 2018 e mais 0,59 de forma retroativa a janeiro de 2019 para todos os níveis e cargos, exceto as tabelas de funções gratificadas que se mantiveram inalteradas. Considerando ainda que a Petrobras Distribuidora informou em 10 de março de 2020 que a forma de reajuste salarial aplicada aos empregados da ativa da Petrobras Distribuidora a partir de 1 de 1 de 2020 seguirá o disposto na Convenção Coletiva de Trabalho, CCT, Sindicom Plural, portanto, a partir deste ano, não será aplicado um percentual sobre a tabela fixo para todos os níveis, sendo necessário parametrizar a folha de pagamento com as regras de reajuste, cujo percentual /valor deverá ser calculado para cada participante individualmente conforme sua renda global, isto é, para os não repactuados. Considerando que em 9 de 6, aliás, de 21, a Petrobras Distribuidora informou que não trabalharemos com a tabela de gratificação em 2021 por dever, ou melhor, em 2021. Deve haver o reajuste para todos os assistidos da BR conforme CCT, independentemente da função gratificada ou não. Em 2020, mudamos de ACT para CCT. Não trabalhamos com a tabela de plano de cargos e salários. Considerando que houve o ajuizamento de ação civil pública de número 0101-612.2020.8.19.12301 contra a Petros, em que diversos sindicatos representantes da categoria profissionais
da indústria petroleira relacionado no item 15 e 16 do preâmbulo reivindicam o reajuste de benefício. Aguarda. Voltando aqui, retomando a nossa correria. Considerando que houve o ajuizamento de ação civil pública, que já falei o número, em diversos sindicatos representantes de categoria profissionais da indústria petroleira, relacionadas no item 15 e 16 do preâmbulo, reivindicam o reajuste de benefício. Considerando que tanto o Teto 1, a Petrobras também por meio de carta, entendeu por bem retificar o valor do Teto 1 do PPSP não repactuado, informado nas correspondências já mencionadas, concluímos que, por não haver correlação entre as funções gratificadas atualmente praticadas na companhia, entendemos que o melhor entendimento deve ser a aplicação do percentual de 2,30% da data base de 1º de setembro de 2019, utilizando-se o mesmo racional do reajuste aplicado aos cargos extintos da companhia, em consonância com o que prevê o anexo 2 do Acordo Coletivo de Trabalho de 2019. Considerando que os sindicatos, federações e demais entidades entendem que não há previsão regulamentar para o teto do salário-benefício, mas somente para salário de participação, sendo necessário o reajuste para os assistidos PPSP não repactuados que sofreram limitação, inclusive aqueles que exerciam funções gratificadas ou faziam a manutenção do valor referente a essa função no período do seu cálculo e do seu respectivo benefício, considerando que há necessidade de se buscar uma solução do problema relacionado à ausência do reajuste, mesmo diante das divergências interpretativas dos regulamentos quanto à instituição do teto sobre o salário de benefício, sem que seja reconhecida que uma ou outra interpretação seja equivocada. Considerando também a necessidade que se busque uma solução definitiva para o reajuste do teto 1 para o salário de participação, evitando-se que os benefícios futuros possam ter seus salários de benefício afetados pela não aplicação do reajuste sobre a base de cálculo do salário de benefício contributiva e para o reajuste de benefício em razão do Acordo Coletivo de Trabalho do ano 2019 para a Petrobras e em razão do Acordo Coletivo de Trabalho 2018 e CCT 2020 para Vibra, ex-Petrobras Distribuidora, evitando o incremento desnecessário da judicialização desses temas em prejuízo dos planos de benefícios. Considerando que a Petros terá que fazer os reajustes dos assistidos dos PPSP não repactuados, patrocinados pela Petrobras S.A. e Petrobras Distribuidora S.A. ou Vibra, e pela própria administradora Petros, e 2 PPSP pré e pós-70, patrocinados exclusivamente pela Petrobras S.A., considerando que esses reajustes devem ser realizados com base no índice de reajuste previsto na respectiva convenção coletiva dos Sindipetros, quando a empresa patrocinadora for a Petrobras, inclusive no caso de sua venda ou privatização, da FETRAMICO, dos sindicatos filiados, Citramico RJ e Citramico Rio Grande do Sul, quando a empresa patrocinadora for a Petrobras Distribuidora S.A. Vibra, considerando que os reajustes dos assistidos PPSP não repactuados patrocinados pela Petrobras Distribuidora S.A. Vibra terão um maior percentual aplicado nas suas tabelas salariais dessa empresa patrocinadora, considerando que o cálculo de benefícios decorrentes desses reajustes terão que ser pagos desde setembro de 2019 para os assistidos PPSP não repactuados patrocinados pela Petrobras desde setembro de 2018 e para os assistidos PPSP pós-70 patrocinados pela Petrobras Distribuidora Vibra desde a data que for considerada para tal, e para os assistidos PPSP pós-70 patrocinado pela administradora Petros,
Considerando ainda que a Petros terá que pagar os valores de benefícios decorrentes desse reajuste na primeira folha de pagamento após a celebração do presente termo de compromisso, considerando que se faz necessário a garantia de futuras revisões do valor do teto 1 dos PPSPs pré e pós-70 e dos futuros reajustes dos benefícios dos PPSP não repactuados, conforme previsto em seus respectivos regulamentos, observando ainda a data que o participante passou a ter a condição de assistido, devido à interpretação dada pela direção da Petros até a presente data, quanto à aplicação. 1. O valor do teto 1 ao salário de benefício dos assistidos PPSP pré e pós-70 e 2. Do reajuste dos benefícios dos assistidos dos PPSP não repactuado, cujo cálculo incluiu a remuneração da gratificação, fato RG, fato que motivou a não aplicação dos reajustes, que somente serão corrigidos a partir da presente ou do presente termo, embora reste consignado pelas entidades que assinam este documento que nunca houve previsão regulamentar para aplicação de teto no salário de benefícios com a extinção da função de superintendente de departamento e limite de reajuste de benefício. Ou seja, tudo o que temos repetido aqui reiteradamente está escrito de forma jurídica para que não haja nenhum equívoco, e nenhuma interpretação equivocada, seja lá de quem for. Considerando ainda que a assinatura do presente termo não garante a aquitação, renúncia, desistência ou prejuízo a qualquer ação judicial, atual ou futura, em relação a qualquer outro objeto que não seja previsto neste documento, resolvem as partes de comum acordo e de mútuo e consensual consentimento firmar o presente termo de compromisso, o qual se regerá pelas seguintes cláusulas e condições. Primeira, objeto. As partes celebram o termo desde que, atendidos os devidos reajustes, reconhecem a falta de objeto a ser requerido administrativo e judicialmente em face da Petros no que concerne aos reajustes assegurados através do presente, conforme condições taxativamente constantes do anexo 1. Entende-se por esfera administrativa aqueles órgãos fiscalizadores e regulatórios, dentre outros, que venham a ser criados ou reestruturados, tais como Superintendência Nacional de Previdência Complementar Previc, Tribunal de Contas da União TCU, Comissão de Valores Imobiliários CVM, Controladoria Geral da União CGU, Secretaria-Geral de Governança das Empresas Estatais SEST, Ministério Público Estaduais, MPES, e Ministério Público Federal, MPF. Fica certo que, além do compromisso assumido pelas entidades na presente data, os mesmos declaram que, como representantes dos participantes e assistidos, comprometem-se a não estimular ações administrativas ou judiciais no limite do escopo do presente termo e do seu anexo. Também, por meio do presente termo de compromisso, a Sindipetro RJ, Sindipetro São José dos Campos, Pará, Amazonas, Manaus e AP, não sei o que é AP, Sindipetro Litoral Paulista e Sindipetro se comprometem de uma vez tendo havido a implantação completa das medidas escritas no anexo 1, celebrar com a Petros instrumento particular de transação, requerendo sua homologação judicial com o objetivo de se extinguir a ação civil pública de número, já foi dado em cima, que é a ação que a Federação Nacional dos Petroleiros colocou contra a Petros para que a Petros fizesse o que ela deve fazer. Cláusula segunda das obrigações. A Petros compromete-se a implementar a proposta acordada, anexo 1, tão logo as aprovações necessárias sejam realizadas pelos entes e instâncias competentes. As entidades reconhecem a perda do objeto a ser
requerido judicialmente ou administrativamente, quanto aos reajustes assegurados nos termos do presente termo e seus anexos. Cláusula terceira. Não obstante a consignação de reconhecimento de direito nos termos aqui estabelecidos, caso ocorra a propositura de ações judiciais questionando a Petros, as partes convencionam não postular pedidos liminares nos termos do presente termo e dos seus anexos. Qualquer ação material que precise eventualmente ser realizada pela Petros na proposta acordada por esse instrumento será submetida novamente às entidades e levada ao conhecimento de todos os participantes assistidos do PPSP não repactuados pela Petros, através de mecanismos de comunicação disponíveis, garantida absoluta transparência para todos os interessados. A parte elege um foro da comarca do Estado da capital do Rio de Janeiro como competente para dirimir toda e quaisquer dúvidas ou litígios oriundos do presente termo, renunciando qualquer outro, por mais privilegiado que seja. No presente termo, cada signatário representa exclusivamente os participantes da categoria que possuem legitimidade, sendo os assistidos vinculados à Petrobras Distribuidora S.A., atual Vibra, pela Federação Nacional dos Trabalhadores do Comércio de Minérios e Derivados de Petróleo, pela Citramico RJ, Citramico Rio Grande do Sul e demais entidades representantes assistidos vinculados à patrocinadora Petrobras S.A. O presente termo não dá quitação a qualquer descumprimento do regulamento que, porventura, venha a ser observado. Fica convencionado, em decorrência da adoção dos itens de reajuste para os salários de benefícios, objeto do presente termo, seguir o disposto nos respectivos regulamentos PP, SPR e não R, pré e pós-70, e não haverá necessidade de alteração regulamentar. É o que temos sistematicamente repetido. Não haverá e não terá necessidade de fazer qualquer alteração no regulamento existente. É isso que está escrito no item 6. E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente documento em 3 vias de igual teor e forma para um só efeito legal e presença. 2 testemunhas, abaixo assinado. Bom, de forma resumida, correndo para cacete, né? Para que tudo isso fosse possível ser repassado para todos vocês, vocês que não tiveram a possibilidade de ler esse documento na íntegra, nem tenho como publicar porque não cabe na descrição do vídeo. O que mais importa é o seguinte: a Petros tem que fazer o que está escrito no regulamento e imediatamente após a assinatura desse termo. Não estamos vendendo os nossos direitos, ninguém está se propondo a fazer isso, nenhuma entidade, nenhum sindicato, nenhuma federação, e não há nenhuma necessidade que se altere qualquer item ou inciso, ou seja lá o que for, do regulamento do PPSP não repactuados, tanto faz se pré-70 ou pós-70. Portanto, estamos conversados e, felizmente, chegamos a um bom final, pelo menos entre todos que compõem o fórum, que são aproximadamente 70 pessoas, são um número menor de entidades, talvez umas 30, mas o que importa, estamos todos de acordo e todos desejando a mesma coisa. Isso prova que, juntos e unidos, com dignidade, com ética e com transparência, podemos fazer frente às demandas que são colocadas para a gente e ganhar, tanto na negociação de bem com a vida e de bem com os nossos administradores, ou na justiça, se for o caso. Esperamos que a Petros tenha o bom senso, que a diretoria da Petros e que o diretor Akira, que é quem está negociando com as entidades, tenham o bom senso de não colocar óbices
onde não há, e que todos nós possamos encerrar mais um capítulo de negociação desgastante para todos os envolvidos e particularmente para aqueles que são afetados. Precisamos imediatamente resolver esse problema, porque temos outros tão prementes quanto esse a serem resolvidos. Compartilhe esse vídeo com teus amigos e colegas petroleiros e, se ainda não assinou, assine o canal. Vamos espalhar as informações para toda a família petroleira, para que ninguém fique sem a informação necessária e todos saibam como fazer as suas demandas, onde e com quem reclamar quando for o caso. Um grande abraço, tudo de bom para você. A gente se vê quando este documento for assinado, espero que seja ainda essa semana, e imediatamente for adotado e praticado pela Petros. Um grande abraço.